Dá a César o que é de César. Critiquei bastante na temporada, estava muito, mas muito receoso em falar de Félix Auger-Aliassime voltando ao melhor momento da carreira dele. Eu sempre fui aqui um cara que, assim, elogiei muito aquela temporada de 2022, que ele foi pra TP Finals. Eu achava que havia um jogador fantástico ali. É uma pena que 2023 e 2024 tenha sido tão abaixo, mas será que tá de volta? Félix Auger-Aliassime nas quartas de final do US Open, depois de uma partidaça contra Alexander Zverev, amassando o forehand do alemão. A gente tinha aquela dúvida pro jogo de hoje contra o Rublev, né? Não que o Rublev esteja voando, vivendo sua melhor fase da carreira, mas de qualquer maneira, uma dinâmica de partida diferente. Então, assim, só por isso não dava para cravar que o Aliassime ia vencer, até porque ele ia enfrentar um forehand muito diferente do Alexander Zverev. Um backhand mais frágil, mas um forehand que, obviamente, muito mais poderoso por parte do russo. Mas nem isso mudou a dinâmica da partida. Inclusive, é impressionante o nível de devolução que o Aliassime teve hoje. Ele destruiu o saque do Rublev com ótimas devoluções. O segundo saque do Rublev completamente exposto, vulnerável. E assim, um jogo extremamente forte no fundo de quadra. O forehand do Aliassime hoje andando muito e mais do que isso, né? Para ângulo, para paralelas, paralelas do Aliassime voltaram, gente. Fazia tempo que eu não via uma paralelas tão boas por parte do Aliassime. E assim, construção de ponto, tudo funcionando muito bem, até o backhand voando, né? Olha o game que ele faz pra encerrar esse jogo, gente, é um absurdo. A construção de ponto, o backhand na paralela pra vencer o jogo é um negócio surreal, né? Esse é o jogo que a gente fala, né? Esse é o Auger-Aliassime que, não, tempos atrás era top 10, que era uma pedra no sapato de muita gente. Tem que lembrar que esse cara fez 3-0 em confronto direto contra o Alcaraz. Eu não acho que isso foi um acidente. A questão é, infelizmente, teve lesões, teve algumas coisas que é difícil de explicar uma queda tão abrupta de nível de tênis. Ele quase caiu pra fora do top 50 em 2023, só que aí ele fez uma campanha absurda em Basel, foi campeão, e aí evitou isso, né? Acho que ele nunca chegou a deixar de ser cabeça de chave, ou seja, de estar entre os 32 primeiros do ranking, mas quase escorregou pra fora disso, né? E sempre acontecia algo ali que ele ia lá e dava um jeito de permanecer nessa zona de ranking, né? Tipo a final em Madrid ano passado, né? Que tipo assim, um monte de gente foi desistindo e ele foi lá pra final. Mas hoje aí contra o Andrei Rublev, não tem o que dizer, né? Tipo, começou o jogo um pouquinho ali abaixo e tentando talvez repetir um pouco da estratégia que funcionou contra o Zverev, tentando jogar rápido pelo forehand, mas já deu pra ver que contra o Rublev isso não funciona. E ele foi distribuindo muito mais o jogo dessa vez, né? Ele apostando muito também no backhand do Rublev. O Rublev claramente ficou mais nervoso na partida, tentou escapar do backhand pro forehand, só que isso é uma estratégia que assim, você precisa estar muito afiado para fazer funcionar o tempo todo, e ele não estava, né? O Rublev, ele não conseguiu fugir pro forehand e bater com convicção, e ele abria a quadra que o Aliassime sabia explorar muito bem. E aí, o Aliassime cada vez mais entrando nos games de devolução, incomodando mais, colocando dúvida, e a pressão que o Rublev sentia, principalmente no segundo saque, forçou ele a fazer muitas duplas faltas, dar muitos pontos de graça, e o jogo foi ficando cada vez mais na mão do canadense, que começou os sets muito bem, né? Tipo, pelo menos do segundo e terceiro. O primeiro foi onde o Rublev começou melhor. Mas assim, movimentação dele funcionando super bem, o fundo de quadra maravilhoso. Foi realmente uma atuação, assim, legal ver o Aliassime jogando bem assim, né? Ainda tem tempo de salvar a carreira dele, e agora tem um jogo pra, quem sabe, uma semifinal de Grand Slam novamente, por que não? A verdade é que é um jogo diferente, né? Os três aí que ele enfrenta, três pedreiras, mas três pedreiras diferentes. Primeiro um Zverev, que a gente sabe que é um tenista que tá no top 5 faz tempo, embora, por mais que a gente tenha que falar, em Grand Slam, o Zverev deixa a desejar, né? Ele tem horas assim, ele tem algumas atuações de Grand Slam grandes, né? Não dá pra negar isso, mas, por exemplo, essa foi muito aquém, né? E a gente teve aí o Rublev que, assim, né? Ele chega às quartas de final e é o teto. Dessa vez nem as quartas conseguiu chegar porque o Aliassime fechou a porta. Alex de Minaur, né? É um jogador que nunca esteve em semifinal de Grand Slam. Qual é a vantagem do de Minaur? Ele chega inteiro fisicamente, né? Isso dá pra dizer. Não passou nenhum sufoco até agora no torneio, né? Teve, obviamente, o Altmaier foi um jogo mais difícil, mas a partir do momento que ele pegou o ritmo no fundo de quadra, ele deixou o Altmaier completamente sem rumo no jogo, né? E agora ele fez uma partida aí contra o Raid, né, tenista suíço, e foi um passeio, 1h30 para vencer. Mas assim, desafio grande mesmo só foi o Altmaier. De resto, a de Minaur, ó, jogos muito tranquilos e aproveitou a chave fácil, é o mérito dele.
Agora, enfrentando o Aliassime, eu acho assim, o Aliassime se devolver do jeito que tá devolvendo, o Deminaura vai ter que arrumar uma solução pro saque dele, né? Porque realmente não vem sacando bem. Isso é uma coisa que dá pra falar do Deminaura. Pro nível dele, obviamente, você pode até falar que tá sacando bem, mas pro geral, pro que se pede de um torneio desse, ele precisa sacar melhor. No fundo de quadra, aí que eu fico curioso, né? Porque vai enfrentar um cara muito mais ágil, que aprofunda a bola com mais consistência do que o Blev. Ele privilegia profundidade do que necessariamente velocidade. Então a gente deve ter um jogo de muito mais trocas de bola. E eu imagino que o Aliassime sendo mais agressivo, até porque vem funcionando para ele, né? Assim, se eu tivesse que dizer, no teto de produção de cada um, o Aliassime tem um teto mais alto, mas a gente não sabe se essa batalha vai ser decidida pelo melhor dia de cada tenista. E o Alex de Minaur nunca pode ser subestimado, porque assim, fisicamente ele deixa o jogo muito brutal, e para mim uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O Aliassime, ele tem um histórico ruim quando o jogo fica muito físico, né? A gente viu contra o Fokina no início do ano, tava 2-0, ele levou virada. Então assim, o Aliassime, ele não pode deixar isso virar uma batalha física, porque se ele começa a ficar cansado num jogo desses, né? É o que o Deminaur mais quer. E o Deminaur, ele tem capacidade de levar esse jogo pro lado mais físico. Então, pode ser um teste interessante nesse aspecto. Mas o Deminaur vai ter que sacar bem. Ele vai ter que evitar as devoluções agressivas do Aliassime, que estão funcionando super bem. E, teoricamente, o Rublev saca melhor que o Alex Deminaur. E a gente viu o que aconteceu. E vamos ver como é que vai ser essa batalha no fundo de quadra, né? Porque inquestionável a qualidade do australiano, que direciona golpes melhor, então o Aliassime vai ter que bater mais golpes em movimento, mas hoje não foi um grande problema para ele. Então, jogo interessante aí de quartas de final. Olha, as quartas de final, que a gente já tem algumas já montadas, né? Elas são muito interessantes, né? Tipo, mas Lerret, que é o cara aqui menos interessante, porque é um favoritismo claro para o espanhol. Mas, do outro lado, a gente coloca Djokovic e Fritz, apesar do confronto direto ser uma sacanagem, né? Tipo, muito favorável ao Djokovic, tem tudo para ser interessante, né? E o Alex de Minaur e o Geraliassime tem potencial de ser muito interessante também, né? Eu queria que esse jogo fosse mais equilibrado e parelho, mas não tem como aqui tirar o mérito do Alger Aliassime, porque se esse jogo não foi parelho e equilibrado, é porque ele jogou uma barbaridade e não deu a menor chance ao Andrei Rublev. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.